Olá, pessoal! Aqui é o Casal 20 Digital. Eu sou a Bia Moretti Eu sou Felipe Restini. e nós temos a missão de te ajudar a encontrar o lead que compra. Oh, yeah! Então vamos que vamos, porque nesse episódio, que é o episódio 0 aqui do nosso podcast, Exato. nós vamos contar um pouquinho, mas quem é o Casal 20 Digital? Quem é, Bia? Quem somos nós? A gente, na verdade, quer mostrar para vocês de onde que a gente veio e como que a gente iniciou a nossa jornada. É porque quem é você para querer me ajudar a encontrar o lead que compra? Você encontrou? E sim, nós encontramos, né? Mas essa história começa um pouco mais para trás. Há muitos anos Há atrás. muitos anos atrás, por volta de 2015, 2016, eu não sei dizer ao certo, eu vi um moço falando na internet dizendo que ele ajudava as pessoas a conquistarem um ano de vendas em 7 dias. Exato. E aí eu cheguei na Bia e falei, nós somos o Casal 20, somos casados. Somos casados, obviamente. Desde 2011. E aí eu comecei a ver os conteúdos desse cara, que se você acompanha marketing digital, você já deve estar sabendo quem que é. Sabe exatamente quem é? Pois é. E eu cheguei, Bia, esse cara aqui, muito louco, olha aqui, ó, pá. E ele tem uns alunos que conseguiram chegar, olha só, pá, vamos fazer. E a Bia? Não. Não. Na verdade, assim, eu não deixei você fazer, por quê? Porque a gente sempre tem aquela velha boa história de que essa história de internet não funciona, que as pessoas colocam um monte de coisa lá, que é golpe, que é pirâmide, que é um monte de coisas ruins. A gente Que é nunca. muito bom demais pra ser verdade. Isso, exato. Então eu não acreditei naquilo, porque o que eu achava que iria funcionar seria a gente trabalhar lá na empresa do meu marido, nesse momento, que era um salão de cabeleireiro. E eu achei que aquele lá era o nosso lugar. Então eu não queria saber de desfocar daquele lugar. Foi isso, a gente tinha uma filha pequena, então há motivo para eu ser tão terrível assim, tão mulher, que nem todo mundo fala, né? A mulher que não deixa fazer o negócio. Então eu fui É. desse jeito por causa disso. Tem motivo. Mas Felipe, você é cabeleireiro? Sim, sou cabeleireiro desde que eu me entendo por gente, porque a minha avó é cabeleireira, minha mãe é cabeleireira e a gente tem um salão aqui em Ribeirão Preto. Só que é o seguinte, o bichinho do digital já tinha me picado. Então eu continuei acompanhando as coisas e na época o curso que eu queria fazer era bem caro. E tempo vai, tempo vem. Como é que foi essa história mesmo? Eu cheguei em você de novo? Eu não me lembro exatamente. Não, na verdade você virou e falou que queria fazer a fórmula e eu disse que não. Aí eu falei pra você que você deveria procurar alguma coisa que fosse mais voltado para aquilo que a gente precisaria lá dentro do salão para vender serviço e tudo mais. Então tá bom. Então, Érico Rocha foi vetado e aí eu fui Érico atrás de Rocha outra foi vetado. pessoa Exato. e encontrei na época o Pedro Superti, que tinha muito mais a ver com o salão, apesar de não ser uma pegada do jeito que eu gostaria, mas tinha muito mais a ver com o salão, porque ele Sim. ensina valorização de marca e como você Exato. basicamente dá mais valor pro seu produto e etc. É, porque isso na época era uma coisa que a gente queria muito, né? Fazer com que o salão fosse algo assim, uau, inimaginável. Ele Exatamente. já era desse jeito, mas a gente queria deixar ele mais ainda. Show de bola. Fui lá, fizemos, só que é o seguinte, a gente encontrou muita resistência, eu encontrei muita resistência numa Exato. empresa familiar, É. até para aplicar o que eu estava aprendendo ali. Então, várias coisas que eu ia aprendendo, eu não conseguia aplicar Exato. no salão. Isso, na verdade, era o nosso objetivo, né? Fazer com que o salão ficasse mais e mais, digamos assim, empoderado com a marca dele, com esse produto. Exatamente, né? Na verdade, eu enfrentei muita resistência. Porque é uma empresa familiar, minha avó, mãe e etc. Aquela estrutura que há 50 anos era a mesma coisa, e como assim você vai mudar e etc, né? Sim. Acho que todo mundo que tenta empreender dentro de uma empresa familiar sabe como é difícil a gente conseguir fazer isso. Resumo da ópera, não consegui aplicar tudo o que eu gostaria de aplicar, mas eu já tinha ali um pouco mais de conhecimento da parada. E aí eu não me lembro bem como é que foi que essa história voltou. Na verdade, eu acabei ficando meio desgostoso também de tudo Exato. isso, Na verdade, né, eu do acho que você salão. meio que deixou de lado aquilo, porque como você não conseguiu implantar, você tinha ideias muito boas, só que você não conseguia implantar. Então, ficou sem sentido. A gente acabou voltando para o nosso próprio trabalho, tanto você quanto eu, até o momento em que a gente acabou buscando uma outra pessoa para A fazer. Bia nessa época ela estava trabalhando com estética facial, inclusive dentro do Exato, salão. fui fazer uns Inclusive, cursos fora, muito é, fodas, muito legais, assim, doideira. que Ficamos com uma dívida atrás, imen assim, gigantesca pra poder mandar ela pra Grécia. Aí ela me manda a foto dela na Grécia, lá no, sei lá eu que monumento que era, não me lembro. Exato. Falando que beleza, e eu aqui, pau. Exato. E aí, no final das Eu acho que contas você também encheu, né? Se encheu de tudo isso, dessa coisa
do trabalho maçante de todo dia, de você É. atender cliente, de você ser um profissional liberal. E, cara, não era essa vida que a gente queria, né? E a gente percebeu que a internet era um jeito muito mais fácil da gente atingir as pessoas, né? A gente já tinha visto muitas pessoas conseguindo fazer isso. Pessoas que lotavam a própria agenda, que tinham um sucesso, digamos assim. Ah, é. Até Lembra que você disso? descobriu uma pessoa que fazia esse tipo de marketing digital aqui em Ribeirão Preto. Como que você descobriu? Porque foi você que descobriu ele. Porque o lance era o seguinte, a Foi. gente queria, na verdade, encher as nossas agendas Exato. no salão, a minha com cabelo, a dela com estética facial, pra gente, né, ter uma vida melhor. E aí? Exato. E aí eu fui atrás, na verdade, de uma pessoa que eu vi, que eu gostei muito do Instagram, achei muito interessante e falei, eu vou atrás da pessoa que faz, Que era da área da beleza também. que era da minha mesma área, que era de micropigmentação e estética facial. E aí eu falei, eu quero saber quem faz a parte de mídia dela, que fazia Instagram, eu nem lembro nessa época que você fazia Facebook, acho que não, era só Instagram mesmo. Então eu fui atrás dessa pessoa. Nós encontramos a pessoa que fazia essa parte de Instagram para ela, fizemos uma primeira reunião e ele acabou conversando com você, falando sobre a questão de, porra, por que que você não dá curso, né? Exato. Pela experiência que você tinha. Porque a gente, na verdade, começou a contar mais ou menos como que a gente era, quem era eu, quem era ele, o que que a gente já tinha feito. E ele começou a perceber, falou assim, porra, vocês têm muito potencial. Não é simplesmente fazer ali um Instagram para ter cliente. Um curseco, né? Eu acho que. E eu esqueci de contar, porque o meu primeiro tentativa na internet foi um curseco. Ah, é? Não contou. Um curseco de como fazer arroz soltinho. Cara, Eu montei é um verdade. blog, então eu fui, né? Já que ela não me deixou comprar a parada do curso, eu fui lá e fui tentar montar um blog, como fazer arroz. Eu acho que até hoje. Ele tá lá na Hotmart até hoje. Mas era blogspot a parada. Tipo, era um blogspot. Mas que o produto tá lá na Hotmart até hoje. Tá lá, 0 vendas até hoje. 0 vendas. Mas tá lá. Então, como fazer arroz soltinho, alguma coisa assim. Eu E aí lembro. comecei a escrever sobre arroz. Só que adivinha, eu não sabia fazer arroz soltinho. Então eu fui perguntar pra minha mãe e Exato. pra você. E pra mim. E aí, só que aí logo eu desisti, porque não dava, né? Até porque na época. É que você não sabia todas as ferramentas, você não sabia como é que tinha Não, que fazer na época eu virei direito. o mestre do SEO. É. O blog, cara, era o blog melhor configurado Aham. dos concorrentes que falavam sobre arroz. Aham. Mas. Mas, então, você imagina quais são os concorrentes, né? São grandes, pequenos. Isso é muito sobre o que a gente vai falar aqui nesse canal. Então vamos lá. Voltando à nossa história. Então, essa pessoa viu um bruta potencial. E a gente começou a pensar, por que não fazer curso? Né? Eu era muito arredio, eu lembro que eu era muito arredio. É, Eu não o quero Felipe- dar curso presencial, é muito trabalho, é muito custo. Como é que eu vou fazer, cara? Não dá. No final da verdade, a gente bateu o martelo dizendo que não ia fazer curso presencial por causa do custo. Porque a gente foi atrás para ver quanto que ficava, para alugar uma sala, para Fiz um colocar as piloto, coisas. lembra que eu fiz um Fizemos piloto? um piloto. Fizemos um piloto dentro do salão. Eu já tinha ouvido dizer e aí comecei a sentir na pele como é difícil você transformar os seus alunos no presencial e como é muito mais fácil transformar no online. Mas vamos lá, segue o jogo. Isso. Aí, o que que aconteceu? A gente decidiu que ia trazer isso para o online. O que a gente tinha colocado no curso presencial, a gente ia trazer para o online, certo? Exato. Aí a gente começou a trabalhar e começou a ir atrás de ferramentas que fizessem a gente conseguir. Na verdade, a gente tentou com essa pessoa que estava ajudando no marketing, que era aquela lá que você estava contando. É verdade. Que ele aí tentou a ajudar. Bia foi atrás da pessoa que fazia o Instagram lá, que ela gostava e tal. Isso. E aí a gente contratou ele, a gente lotou a agenda, encheu a agenda. Sim, sim. Só que aí a gente queria ir para um outro patamar, que era fazer os cursos. Fazer os Exato. cursos online, ensinar cabeleireiros. E começamos, né, no esquema. Live, e não sei o quê, e postagem. Só e que a gente foi, tentou uma, tentou duas, tentou três e não conseguia vender nada. Nada. E aí eu fui estudar mais um pouquinho e a gente começou a vender alguns cursos no Perpétuo. Você chegou a pegar uma galera, acho que era até de fora do Brasil, não é? E aí depois você achou um cara de copy, não sei se era de copy, pra fazer aqueles cursos menores, lembra? E ele falou, segmenta, faz piquititico. Lembra disso? Lembro disso. Foi aí que deu origem aos pequenos cursos que a gente tinha A lá no promessa início. dele era, faça um curso de 5 ou 6 dígitos em uma tarde. Isso é verdade, Que aí você montou aqueles pequenos cursos
E, cara, querendo ou não, meio que funcionava, porque Deu certo, não, deu deu certo. certo, né? Só que começou a não dar mais, porque Não, no começo deu certo. Eu lembro até que a gente foi é a velha viajar. história da demanda reprimida, né. Exato, Então são as exato. maçãzinhas que estão mais fáceis de pegar do pé, a gente pegou. E aí depois Isso, a coisa ficou mais difícil. Você falou, a gente foi até viajar e tal, isso. e aí depois a coisa começou a não dar. E aí a gente pegou o último respirinho É, que a gente tinha, porque a gente estava extremamente endividado, que a gente tinha montado um boteco em é, Ribeirão há um tempo é. atrás. A gente estava com uma dívida de De R$ 250 mil. mais de R$ 250 mil. Essa estratégia não fez a gente ainda conseguir ter uma vida Não, do não jeito que a teve. gente queria. O Felipe jogava pôquer. Então, o que a gente não conseguia. Que miscelânea essa história, né? Nossa, uma loucura, né? O Felipe jogava pôquer. Então, quando a gente não conseguiu dinheiro suficiente pra pagar as contas do mês, ele ia lá, jogava e basicamente conseguiu uma grana pra gente fechar o mês Agora, quando fechava. e isso tem uma relação próxima com a nossa vida no digital. Eu Sim. não sei se eu te contei isso, mas é o seguinte, a primeira parte eu te contei. Ai, Quando eu comecei a jogar pôquer, galera, eu percebi que é um jogo que dá pra ser lucrativo. E aí É, fui fazer um curso de pôquer sim. com o Vini, que é um excelente instrutor de pôquer, e eu fui fazer um curso, uma mentoria, até que o próprio pôquer me pagou, lembra? Uhum. Fiz 2 cursos com ele, uma mentoria e um curso. O curso foi online, foi o curso com o Thiago Nishijima Decano, que é campeão mundial de pôquer brasileiro. Uhum. Fui fazer o curso com ele, fiz o curso dele online. Na época que eu fiz o curso dele online, eu cheguei a mandar mensagem pra ele, perguntando pra ele quem é que tinha feito a parte de marketing pra vender o curso dele. Você não. Porque a Não gente lembro já de você me tava ter me nesse dito. lance do tipo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Sim, No fim, ele tinha dito que tinha sido ele mesmo, ou não me lembro se ele sim, respondeu ou não. Depois eu fiquei sabendo que foi ele mesmo que fez e tal. sim. Enfim, e aí? Bom, aí o que que aconteceu? Como começou uma derrocada nos nossos cursecos, a gente Já não era começou. curseco, era Era cursinho. cursinho. Aí a gente tentou, Já na tinha verdade. evoluído. A gente tentou, na verdade, buscar algumas coisas. E o que que aconteceu? Eu, como boa fuçadora, porque eu sou fuçadora, fui pra internet tentar arranjar alguma pessoa que pudesse fazer o lançamento do nosso curso. Então, o Felipe já Putz, tinha. eu não lembrava disso. O Felipe já tinha falado sobre esse lance de lançamento e tudo mais, bababá. A pessoa que estava trabalhando com a gente não sabia fazer. Sabia que existia, mas não sabia fazer. Na época ele até falou: ah, não, é só fazer 3 vídeos. Bom, e aí a gente seguiu, eu fui tentar arranjar algumas pessoas para lançar, né? Para lançar o nosso curso. Agências, né? Agência. Entrei em contato com várias pessoas. Hoje em dia, eu sei que essas pessoas que eu entrei em contato, nenhuma delas hoje está nem onde nós estamos, o patamar que nós estamos. Acho que Então, nem perto. não sei nem onde estão essas pessoas. Então, possivelmente, a gente ia ter entrado pelo cano, literalmente, mais De gaiato ainda. no navio, como já dizia Herbert Viana. Mais ainda, né? Porque a gente já estava toda endividada. E a gente ia lá e ia pagar uma caralhada para alguém fazer o nosso negócio e não ia dar certo. E aí. E aí eu falei assim, lembra daquele cara? Não, aí apareceu. Aí o que que Lembra daquele aconteceu? cara? Aí o Érico Rocha apareceu na nossa privada de novo, né? Na geladeira, na privada, embaixo do tapete, todo lugar. E aí a gente decidiu entrar, né? Exato. E aí a gente entrou. E aí nós entramos. Não felizes com isso, com os 250 mil de dívida que a gente tinha pra trás, o pouquinho que a gente tinha ali. Eu peguei o cartão emprestado do meu irmão e a gente O que foi lá. o que tinha sobrado do que a gente tinha ganhado com os cursos, a gente pagou o fórmula. Exato. Foi Mas isso. usando o cartão emprestado do meu irmão. Isso, mas a gente tinha aquele dinheiro para pagar o fórmula. Exato. Inclusive, uma das coisas que fez com que a gente comprasse de verdade o fórmula foi descobrir que um dos primeiros faixas pretas dele era daqui de Ribeirão Preto, Luiz Passari, pessoa incrível, maravilhosa. E justamente a gente virou e falou assim: cara, se o cara ensina japonês na internet. Não é possível que eu não vou vender curso pra cabeleireiro, não é? Exato, exato. Pô, ninguém fala japonês no Brasil, não é possível. Pois é. E depois a gente viu várias outras histórias, né? A história Inúmeras. do que vendia o curso que ensinava a consertar a máquina de lavar, que simplesmente era um curso que falava sobre o que tinha no manual de instrução de um... De um enfim, molden. É de um uma coisa molden, exato. impressionante. E aí a gente começou a botar fé no negócio de verdade. Não felizes com a dívida de 250 mil, Aí nós fomos pro FL pra
Aí ver nós o evento ao fomos pro vivo. evento ao vivo, onde nos foi oferecida uma mentoria Exato. que custava bem caro. E a gente não tinha esse dinheiro. Não. E como a gente estava em São Paulo, né? A gente é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A gente estava em São Paulo. O meu irmão me emprestou, a gente não tinha crédito, não é? Não tinha CPF nada, não não tinha passava nada. nada. O meu irmão, ele tinha um cartão que ele deixava comigo para essas emergências, né? Viagem, etc. É. Só que tinha um limitão É. o cartão dele. É porque a gente tinha usado para fazer as continhas do Facebook Exato, para fazer as para contas de fazer ads. dos ads dos primeiros cursos lá de baixo. Então tinha vendido um pouquinho, então eles tinham liberado uma quantidade maior de limite. E aí a gente pensou aqueles jargões, né? O que é um peido para quem tá cagado? Tá no inferno, dá um abraço no capeta. Exato. E aí entramos, nos endividamos ainda mais. Ainda mais. E é uma coisa linda o que a mandioca atrás pode fazer com você, né? Nossa, incrível. A mandioca atrás faz você fazer as coisas. Exato. E aí a gente começou a trabalhar dia e noite em cima disso, Exato. comendo fórmula de lançamento, fazendo tudo exatamente como manda a cartilha, porque a gente virou e falou que ia ser o burrinho esforçado do Érico. Exato. E aí, o que aconteceu? Em 9 meses. Em 9 meses. A gente ganhou essa plaquetinha aqui, eu ganhei essa. A Bia ganhou aquela, a gente se tornou Exato. faixa preta em lançamentos. Em 9 meses. E de lá pra cá a gente não parou, isso em 2020. Isso. A gente começou a lançar A gente em fez o nosso primeiro dezembro de 2019. Dia 7 de dezembro de 2019 foi o primeiro lançamento semente. Exatamente, e em setembro de 2020, com um lançamento de R$750 mil, Exato. a gente alcançou a faixa preta nesses 9 meses aí. Exato. 9 meses e meio, mais ou menos. E aí, cara, foi uma loucura, né? E aí a nossa vida mudou completamente. Completamente. Né? A gente começou, obviamente, a também variar o que a gente faz, né? Em termos de estratégia, em termos de tudo. E a gente começou a ver cada vez mais, cara, encontrar o lead que compra. Da onde que veio isso, Bia? Veio isso que lá no comecinho, como a gente prometeu seguir a cartilhazinha, a gente fez uma análise muito fantástica, muito foda do nosso avatar. Né? Avatar, para quem ainda não tá ligado nos jargões, é justamente o seu público-alvo. Para quem que você vai vender, né? É o lead que você vai captar, é o lead que você vai vender. E quando a gente fez essa nossa análise de avatar, a gente acabou fazendo bem direitinho. E é uma coisa que é mutável o tempo todo. E é muito difícil no início, quando você tá começando, a gente acaba deixando de lado. Você vira e fala assim, não, eu sei para quem que é que eu tô vendendo. E é muito engraçado, porque a gente teve um problema no nosso início, porque a gente achava que o nosso avatar era um e o nosso avatar era outro, né? Sim. Isso é muito legal, porque a gente passou por esse problema. Exatamente. E depois a gente começou a ajudar outras pessoas também, que Exato. trabalham com lançamento e com outros tipos de estratégia também, mas principalmente lançamentos. Começamos a ajudar essa galera, afinal de contas a gente já tinha uma expertise grande, né? Sim. E a gente começou a ver que a maior dificuldade que existe... A maior dificuldade, não. O maior problema que a galera não vê, muitas vezes, é o problema de avatar e alinhamento de avatar. Exato. Não é? Ela acha que ela sabe para quem ela tá vendendo. Ela acha que aquela pessoa que ela tá buscando é quem ela determinou. E a gente encontrou o nosso avatar lá pro 3º, 4º lançamento, que foi quando a gente deu o boom e fizemos e saímos de um lançamento de R$150 mil para um lançamento de R$500 mil, né? Exato. Foi muito louco. Os primeiros lançamentos, eles ensinaram muito a gente de quem era o nosso público de verdade. E é engraçado o tanto
tanto que depois que a gente foi olhar outros lançamentos, olhar outros nichos, outros produtos, outros experts e lançadores, o quanto que a gente evoluiu em termos de conhecimento, tanto teórico como prático, Sim. de como encontrar realmente o lead que compra. Porque não adianta só fazer uma captação e ter um monte de gente. A questão não é trazer um monte de gente. A questão é conseguir trazer pessoas que realmente se interessam por aquilo que você vai vender. E a gente percebeu que esse é um grande problema das pessoas, não E é? foi por isso que a gente criou o Casal 20 Digital, esse canal, Exato. onde a gente vai discutir com você estratégias de como encontrar o lead que realmente vai comprar o seu produto, não Então, é? e a gente vai, na verdade, passar por praticamente tudo. A gente vai passar pela questão de como que eu vou encontrar, qual que é o tipo de conteúdo que funciona. Vamos falar sobre tráfego. Ai, meu Deus, o tráfego! Vamos falar sobre o tráfego. A Isso. gente vai falar, na verdade, de tudo que envolve você vender pela internet e você encontrar realmente a pessoa que vai fazer a compra do seu produto. E aí, para completar a nossa história hoje, Felipe Restini, né, é a cara que tá lá, Uhum, mas somos a FR Academy, a gente faz exato. tudo Tudo juntos. junto, E hoje nós somos o maior player do mercado de de cabelo. cabelo e um dos maiores players do mercado de beleza no mundo digital. Exato. Hoje nós estamos entre os 300 maiores fazedores de infoproduto e de lançamento no Brasil. Sim, A gente ainda participa da mentoria do Érico. do Mastermind, do Nós ainda Platinum, somos crias do Érico, com muito orgulho. com certeza. E a gente começou a descobrir, a ver essa gigantesca dificuldade em encontrar o lead que compra, que basicamente é um problema de analisar o seu próprio avatar e tudo mais. Inclusive, a Sim, gente acabou até criando uma mentoria para quem quer descobrir e encontrar o lead que compra. exato. Mas falaremos mais sobre isso nos nossos próximos episódios, não é, Bia? Que É isso mais, hein? aí. Que Eu acho mais? que Na nossa foi, né? história teve muita coisa interessante, né? Mas eu acho que o primordial, o que realmente fez a gente chegar lá, eu acho que É foi isso. isso, além de muita resiliência, que é o seguinte, né? Só não consegue quem desiste no meio do caminho. Eu costumo dizer para os meus Exato. alunos que tem um exemplo muito foda disso, que é o Thomas Edison, né? Então, eu faço sempre exercício com o aluno e vou fazer com você, que tá assistindo aqui esse podcast. Olha para a lâmpada que tá te iluminando nesse momento. Olhou? Cara, quem inventou essa parada foi o Thomas Edison. Eu não sei se você sabe, mas o Thomas Edison, essa não foi a primeira lâmpada que ele fez. Claro que não, porque hoje em dia é tudo de LED, né? Ele fez lá de tungstênio, lá, aquela Exato. antigona. Mas foi o primeiro cara que fez a luz elétrica. E eu não sei se você sabe, mas ele não conseguiu isso na primeira lâmpada que ele construiu. Apesar de todos os estudos, de toda a parte científica que ele tinha, né, um ícone da história da humanidade, ele não conseguiu na primeira. Ele não conseguiu nem na segunda. Ele não conseguiu nem na 10ª. Thomas Edison precisou fracassar 1.200 vezes para finalmente ele inventar a lâmpada elétrica. Exato. E eu vejo tanta gente desistindo na primeira, desistindo na segunda, desistindo quiçá na 10ª. E Thomas Edison é um exemplo de sucesso porque ele não desistiu. É Exato. igual quando a gente começa a andar, né? Na verdade, é que nem uma vez eu escutei uma pessoa falando sobre o Michael Jordan, aquele jogador de basquete, que ele virou e falou assim: todo mundo me engrandece por aquilo que eu conquistei. Então ele falava assim: você olha pra essa cesta que eu fiz, que fez a gente ganhar o campeonato, não sei o que, blá, blá, e todo mundo tá me parabenizando por causa dessa cesta. Mas ninguém viu as 9.000 cestas que eu errei lá atrás, porque foram elas que me fizeram conquistar essa aqui agora. Então todo mundo hoje olha as nossas placas de faixa preta e falam assim: nossa, olha só que maravilhoso que vocês chegaram, vocês conseguiram, vocês conquistaram. Mas ninguém viu a dificuldade que existiu no meio do caminho, a quantidade de vezes que a gente teve que tentar de novo. Tudo bem, a gente fez a nossa. Todo mundo vê as cachaças que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. Exato, Os tombos que a gente leva para chegar onde a gente quer são os que importam. exatamente. Né? E depois de tanto aprendizado, é óbvio, a gente queimou a ponte, a gente saiu completamente do salão. Hoje a gente se dedica a ajudar as pessoas, a ajudar os cabeleireiros, e agora estamos começando esse projeto. Estamos começando, né? Eu não sei quando. A internet é perpétua, eu não sei quando que você está Exato. assistindo esse podcast, Mas mas tamo aí. no momento em que foi gravado, a gente estava começando essa trajetória para ajudar empresários digitais ou aspirantes a empresários digitais a encontrar o lead que compra.
porque é só isso que você precisa. Se você tem um bom expert ou é um bom expert, na hora que você encontra a pessoa que é a pessoa que vai comprar o seu produto, acabou. Exato. Felizes para sempre. Essa, na verdade, pode ser a diferença entre uma pessoa que é muito boa naquilo que faz e não vende, e uma pessoa que nem é tão boa assim, mas que vende pra caralho. Mas isso é história para um outro podcast. E aí um pouco de autoridade. A gente hoje tá no meio dos maiores ícones do marketing digital. A gente tá no Exato. meio de Érico Rocha, Hugo Rocha, que mais? Pedro Sobral, Bruno Bruno Gimenez, Gimenez. Bruno Aquino. Bruno Aquino não aparece muito. É, o Bruno Aquino é só lançador, mas ó, é Ele incrível. fica incrível. Qualquer dia a Bruno gente Aquino. traz ele aqui. Ribeirão Pretano também. Quem mais Luiz que a gente faz Passari. parte? Luiz Passari, obviamente. O Ursinho Carinhoso. Ai, o Vitor Damasio. Vitor Damasio. Então toda essa galera, né? O José Vinagre e pessoas que a gente admira Não, o Marcos muito. Paulo mesmo, Marcos né? Paulo. Marcos Paulo. E, cara, é uma galera que a gente admira e que conseguimos a admiração de muitos deles também. Exato. E que hoje a gente convive ali junto. Antes, há algum tempo atrás, a gente olhava aquilo e falava, meu Deus, será que um dia eu vou chegar lá? E hoje a gente tá lá. E a gente quer ajudar você, que tá aqui com a gente agora, A a chegar lá também. Então, tchau pra vocês. Até o próximo Então podcast. é isso, um grande abraço, até o nosso próximo episódio de podcast, que aí a gente vai entrar com conteúdo fervendo mesmo para você encontrar o seu lead, o lead que compra o seu produto. Grande abraço, sucesso e vamos que vamos.